Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: que livro é esse? Antes da gente falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, sobre novo nascimento, sobre igreja, antes da gente falar sobre oração e outros assuntos que são fundamentais para que você dê os seus primeiros passos na vida cristã, a gente precisa falar sobre a Bíblia. Porque todos esses assuntos vão ter como fundamento a Bíblia, o livro que nós chamamos de Palavra de Deus, que não apenas chamamos, mas é o livro que é a Palavra de Deus. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, Antigo Testamento, a segunda parte, Novo Testamento. Ela é composta por 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e são 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos, por 40 autores. O último livro foi escrito por um dos discípulos de Jesus, chamado João, em aproximadamente 95 depois de Cristo. Esses homens, esses 40 autores, eles viveram em épocas diferentes, em regiões diferentes e exerceram funções diferentes na sociedade. Mas olha que incrível. Quando você observa a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a perfeita unidade que esse livro carrega. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque cada um desses autores recebeu uma inspiração divina para escreverem os seus livros. Por isso que a Bíblia é um livro único, inigualável, o maior best-seller de todos os tempos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz assim a Bíblia: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. No Antigo Testamento, Deus estava trabalhando com um povo específico, chamado Israel, ao longo da história para a chegada de Jesus. Guarde isso daqui. No Antigo Testamento, Deus estava trabalhando com um povo específico, com uma nação específica, a nação de Israel, preparando tudo para a chegada de Jesus. No Novo Testamento, Jesus nasce, realiza a sua obra na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Assim, os livros do Novo Testamento nos apresentam o que Deus está realizando no mundo há 2000 anos através da igreja. Além disso, essa segunda metade da Bíblia, que é o Novo Testamento, nos revela, no seu último livro, chamado Apocalipse, o fim desta era que vivemos e o início de um mundo perfeito por toda a eternidade. Sem a Bíblia, nós não saberíamos nada disso. Sem a Bíblia, nós não conheceríamos a Deus. Eu vou te mostrar agora o que seria de nós se não fosse a Bíblia. Em primeiro lugar, sem a Bíblia, não conheceríamos a Deus. É por intermédio da Bíblia que nós conhecemos a Deus. Sem ela, jamais saberíamos que Deus é o Criador de tudo que existe. Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não saberíamos que Deus é amor. Em 1 João 4:8, a Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus é bom. Em Naum, capítulo 1, verso 7, diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus é misericordioso. Efésios, capítulo 2, verso 4, diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus é justo. Deuteronômio 32, verso 4, diz assim: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel
que não comete erros, justo, reto ele é. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus ele é onisciente, ou seja, que ele sabe de todas as coisas. O Salmo 147, verso 5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. No Salmo 139, do verso 1 ao 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus é onipotente. Lucas 1,37 diz: pois nada é impossível para Deus. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus é onipresente. O Salmo 139, verso 7 ao 10 diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. O que é você dizer Deus onipresente? Significa que ele está presente plenamente em todos os lugares. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus é juiz. Eclesiastes 12:14 diz: Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Outra coisa, sem a Bíblia, não saberíamos a nossa origem, ou seja, de onde viemos. Quem desconhece de onde veio, dificilmente saberá para onde está indo. Afinal, para chegar a algum lugar é necessário um ponto de partida. Então, sem a Bíblia, não saberíamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, do verso 26 a 27, a Bíblia diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sem a Bíblia, não saberíamos que de toda a criação divina, o ser humano ocupa o lugar de maior importância. Salmo de número 8, verso 4 ao 6 diz: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu pusestes. Sem a Bíblia, não saberíamos que Deus colocou sobre a humanidade a responsabilidade de cuidar da terra. Gênesis 9:2, a Bíblia diz: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Mais ainda, sem a Bíblia não saberíamos que existe vida após a morte. A morte não é o fim da existência. Quando nós fecharmos os olhos para este mundo, eles se abrirão num novo mundo. Agora a questão é: em qual lugar estes olhos se abrirão? Sem a Bíblia, não saberíamos que a nossa vida não é nossa. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sem a Bíblia, não saberíamos que seremos julgados pela vida que vivemos. Hebreus 9:27 diz: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Sem a Bíblia, não saberíamos que o resultado desse julgamento
irá determinar toda a nossa eternidade. João capítulo 5, verso 28 a 29 diz: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para a morte. Mais ainda, sem a Bíblia, não saberíamos o que Jesus fez por nós. O que Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, está na Bíblia. Ou seja, sem a Bíblia, não saberíamos que Jesus é a maior demonstração do amor de Deus por nós. João 3,16 diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não saberíamos que Jesus estava nos substituindo naquela cruz. Isaías 53, verso 4 e 5 diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sem a Bíblia, não saberíamos que a salvação é através de Jesus, crendo nele e o confessando como Senhor. Romanos 10, 9 diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Atos 14, 12 diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mais ainda, e por último, sem a Bíblia, não saberíamos como viver uma vida agradável a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, ela não nos revela apenas o caráter de Deus, mas também a sua vontade. Sendo assim, sem a Bíblia, não conseguiríamos vencer o pecado. Salmo 119, verso 11 diz: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sem a Bíblia, não conseguiríamos viver uma vida agradável a Deus. 2 Timóteo 3,16 diz: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. Sem a Bíblia, não conseguiríamos discernir as armadilhas do diabo. O Salmo 119, verso 98 diz: Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Sem a Bíblia, não conseguiríamos viver uma vida próspera, cheia das bênçãos do Senhor. Josué capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, ou seja, da Bíblia, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Bom, eu espero que com todos esses textos você tenha conseguido perceber que sem a Bíblia toda a sua experiência cristã fica sem fundamento. Tudo o que falamos, tudo o que vivemos precisa ter fundamentação bíblica, ou seja, precisa ter como base o que está escrito. Um cristão que ignora a Bíblia é como um mergulhador que ignora o cilindro de oxigênio. Ou seja, ambos ficarão sempre no raso, nunca vão acessar os lugares mais profundos. Sendo assim, na próxima aula, eu vou mostrar para você como escolher uma boa Bíblia. Esse é o nosso curso Conversão.
uma nova vida para se viver em Cristo Jesus. Deus te abençoe.